Bom, eu comecei novamente esse ano, 2021, a ler a Palavra de Deus. Eu já li o livro de Gênesis, agora nos primeiros dias de janeiro eu já estou no livro de Êxodo. Quem está lendo a Bíblia todo esse ano deve estar aí aproximadamente por Êxodo. Alguns que são mais ágeis estão um pouco mais à frente, aqueles que já deram uma atrasadinha, mas o importante é que você esteja em contato diário com a Palavra de Deus, e o meu conselho é que você leia a Bíblia toda a cada ano. Essa é uma experiência que eu tenho tido e que vale muito a pena. Mas olha só, lendo a Bíblia, eu encontrei um texto que saltou os olhos, e é o texto que está em Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1. Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que nós possamos celebrar uma festa no deserto. Olha que coisa extraordinária! Como assim uma festa no deserto? Deserto é um lugar de sequidão. Deserto é um lugar de animais peçonhentos. Deserto é um lugar de muito calor, calor intenso durante o dia. É perto de 50 graus, aproximadamente 50 graus. Chega o deserto ao meio-dia. O deserto é um lugar de muito frio durante a noite. Durante o dia, muito calor. Durante o dia, ventos, frio. Não é lugar para viver, não é lugar para morar, não é lugar para você celebrar uma festa. Você já pensou, você convidar alguém: olha, eu quero convidar você para ir no meu aniversário. Aonde vai ser? Vai ser no deserto. Como assim no deserto? Vai ser no deserto, lá no meio das areias. Não tem festa no deserto. Deserto não é absolutamente lugar de festa. Mas tem um servo chamado Moisés, que Deus falou com ele, que ele acredita tanto que ele tem que tirar o povo de uma cidade, ele tem que tirar o povo que mora em casas, que tem edificações, aonde eles têm plantações, ali na região de Gozém, aonde eles têm alimentos, tanto que no deserto eles vão sentir saudade de cebola, e ele tem convicção que ele tem que levar o povo para o deserto. Aí ele fala: deixa meu povo ir. Bom, ninguém faz isso se não acreditar, se não tiver fé. Então, quando você está passando pelo deserto, quando você está passando por uma luta intensa, por problemas, por dificuldades, problemas na saúde, quando você está enfermo, quando você está numa grande crise familiar, uma crise conjugal, isso é o deserto. Eu quero dizer para você que você pode acreditar que no deserto, naquele momento, vivendo isso, você pode celebrar, você pode estabelecer uma festa. No meio da confusão, você pode celebrar e fazer uma festa. Foi isso que Moisés fez, porque ele tinha fé. Ele acreditava. Bom, só acreditar não é o suficiente. Só ter fé não é o suficiente. Eu preciso ter uma ação. Isso chama obediência. Então, eu tenho fé, eu acredito. Eu tenho que ir para o deserto, ou eu estou no deserto e eu vou celebrar uma festa no deserto. Então, eu vou obedecer. Deus falou para Moisés: pega o meu povo e leva o meu povo para o deserto. Moisés vai lá com Arão, seu correspondente, né? Seu porta-voz, e ele fala exatamente isso. Faraó, deixa meu povo ir para o deserto. Nós queremos obedecer a Deus. Deus mandou a gente ir, nós queremos ir. A obediência, ela é fundamental, mas fundamental, para que no meio do transtorno, da dificuldade, você tenha condição de celebrar a sua fé, celebrar Cristo, celebrar Jesus. No meio da aflição, fala assim: hoje eu vou produzir um louvor ao meu Deus, eu vou cantar, eu vou dançar com Miriam. Miriam juntou as mulheres e elas começaram com pandeiros, com fitas, com roupas coloridas, elas começaram a celebrar, começaram a dançar. A festa começou aonde? No deserto. Não tinha um palco, não tinha uma estrutura, não tinha nada disso, nada, absolutamente nada.
começaram a celebrar. Celebrar. No deserto, eles celebraram. Bom, eu tenho fé, eu acredito. Deus mandou, Deus permitiu. Eu sou obediente. Eu vou fazer conforme a palavra de Deus me diz para fazer. Eu vou fazer com fé. Eu vou ter alegria mesmo quando eu estou passando por uma grande tribulação, como diz 1 Pedro 1,6, como diz Tiago capítulo 1, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, que diz que a perseverança ela faz a gente alcançar a vitória. Eu preciso de fé, eu preciso de obediência, eu preciso perseverar. O deserto tem suas lutas, suas dificuldades. O povo se perdeu algumas vezes, mas o guerreiro chamado Moisés perseverou. Ele negociou com Deus, ele esbravejou algumas vezes, mas ele perseverou. Moisés reclamou, foi lá e pediu perdão por isso, mas ele perseverou no meio da luta, no meio da tribulação. Você só precisa perseverar na sua fé, crendo que Deus está aí presente, fazendo a diferença na sua vida. Olha o que diz Salmo 78, versículo 19. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? É possível o Senhor preparar um banquete no deserto? É possível, quando eu tenho um familiar que está com Covid-19 internado, o Senhor preparar um banquete para mim poder estar com ele e adorá-lo? É possível, quando eu estou passando pelo deserto do câncer, da enfermidade, o deserto do desemprego, o deserto do relacionamento conjugal com lutas intensas, o deserto de ter um filho que está fazendo escolhas erradas, um filho que eu amo, uma filha que eu amo fazendo escolhas erradas, nas garras, quem sabe, do vício, da drogadição, do álcool. Será que dá para mim colocar em prática a minha fé em Cristo, crendo que Ele ouve as minhas orações e se importa com as minhas dificuldades, as minhas lutas? Será que eu posso obedecer piamente a palavra de Deus e perseverar? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Pode Deus preparar um banquete no deserto? Claro que pode. No deserto, à noite, Deus produziu uma nuvem de fogo, uma torre, um negócio que aqueceu, que protegeu, que iluminou. E durante o dia ele colocou uma nuvem para gerar uma sombra, para que o calor não fosse mais intenso sobre a cabeça, sobre os pés daquele povo no deserto. No deserto o Senhor fez com que o maná caísse do céu todos os dias. E no deserto ele enviou cordonizes, porque o povo queria comer carne. É no deserto que nós crescemos. Então, não desperdice o deserto que você está passando, não. Não desperdice, por favor. Entenda isso. Deus é contigo. Eu deixo essa mensagem para encorajar e fortalecer você que está no deserto, que está passando por algum deserto. O povo saiu do deserto. A nação de Israel conquistou a terra prometida. Deus protegeu todos os dias que eles estiveram naquele deserto. A Bíblia diz que a roupa deles não se desgastou. Que Deus de provisão e sustento. Não tinha loja para comprar roupa nova. Então o que Deus fez? Fez com que a roupa deles não se desgastasse. Alimentou todos os dias. Protegeu do calor intenso e do frio intenso e dos animais peçonhentos. É esse Deus que está contigo no momento de luta. Que Deus continue cuidando do seu coração. Esse é o desafio que eu tenho para você. Confie, fé, obediência e perseverança.